Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos estudar ciências. Lá no nosso capítulo 15, nós vamos falar um pouquinho sobre a luz e o calor nos ambientes. Então, aqui nessa imagem, na página 66 e 67, mostram várias crianças em uma praia, pegando uma praia num lindo dia de sol, né? O que lembra isso aí? Umas férias, um feriado, um final de semana. Então, você já aproveitou um dia de sol na praia? Você já reparou que a temperatura na areia, da água, a areia fica bem quente, o sol aquece bastante a areia? Às vezes, dependendo da temperatura, é quase impossível andarmos descalço da areia até chegarmos à aguinha da praia, né? Quando a areia está quente, a água do mar fica com a mesma temperatura. Todos os objetos se aquecem da mesma forma, porque a luz e o calor aquecem aquele ambiente, né? Na última aulinha nós falamos um pouquinho sobre a energia do sol, e hoje nós estamos falando dessa luz que também vem do sol e do nosso dia, né? Agora vamos lá para a página 68, onde fala um pouquinho sobre o dia, ao longo do dia. Depois de atravessar toda a distância entre o Sol e o nosso planeta, os raios solares chegam à superfície da Terra. Você aprendeu que, de acordo com a inclinação destes raios, as coisas são menos ou mais aquecidas por eles. Estudou que a inclinação dos raios solares muda ao longo do dia, né? Você aprendeu que ele está lá no nascente, conforme a Terra vai girando, os raios solares vão mudando de posição. O Sol, ele pode estar mais alto, né, na bobada celeste, ou ele pode estar mais inclinado. Quando chega meio-dia, ele está sempre no meio, né? Então, os raios solares e as superfícies. Quando os raios solares chegam à superfície do planeta Terra, pode acontecer diferentes fatos. Então, vamos lá. Parte dos raios é refletida, bate e volta. Parte dos raios é transmitido, atravessa um material, né? Se for um material transparente, ele atravessa. E parte dos raios é absorvida, aquece os materiais. Por isso que os materiais ficam quentes, né? Por isso que a areia da praia ela fica quentinha. Quentinha, às vezes, até demais, que a gente não consegue nem pisar. Por causa do raio solar, bate ali e aquece ela. A quantidade de radiação solar que é refletida por uma superfície depende do quão lisa essa superfície é. Se a superfície for mais lisa, elas refletem mais radiação. A quantidade de radiação solar que é transmitida por um objeto depende da sua transparência. Objetos mais transparentes transmitem maior quantidade de radiação. Você já observou que quando a gente entra num carro, se o vidro for bem escuro, entra menos radiação, né? Você não vê muita claridade e ele aquece menos dentro. Agora, se for um vidro transparente, a radiação do sol bate ali e vai ficar insuportável dentro daquele carro, né? Quando a gente entra, a gente às vezes não consegue nem sentar. Agora vamos lá, galerinha, para a página 69, onde mostra uma figura muito interessante, ó. Olha que figura interessante, vamos aprender um pouquinho sobre ela. Na figura abaixo estão representados 5 posições do Sol no céu ao longo do dia. Então, aqui tem 5 posições dele, ó. Pode observar, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que você vai fazer aqui, galerinha? Você vai fazer um X no círculo que corresponde à posição do Sol quando os seus raios chegam menos inclinados na paisagem ilustrada. Então, ele está inclinado quando ele, ó, olha a mãozinha da tia Rosa, ó, aqui ele está inclinado, aqui ele está inclinado. Quando chega meio-dia, ó, ele não está inclinado, ele está retinho, ó, passou, aí ele vai se pondo. Então, só tem uma posição aí que ele está menos inclinado. Então, você vai fazer um X nesta bolinha, entendeu? Ó, a tia Rosa já fez até aqui, ó, uma simulação para você, ó. Faz de conta que a mãozinha da tia Rosa é o raio solar, ó. Aqui ele está inclinado, meio-dia ele tomou a posição dele, depois ele foi lá e se pôs, né? Um espelho, um piso de cerâmica brilhante, uma pedra bem polida
tem superfícies bastante lisas. O que acontece com a luz do sol quando ele atinge esses objetos? O espelho está aqui. Se a luz do sol atingir aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser refletido, não é? Vai ser como se você estivesse se olhando no espelho, se o sol estiver aqui. Então, é isso que você vai registrar no número 2. 3. Observe a imagem das garrafas de suco com diferentes conteúdos. É possível ver o líquido que está dentro de cada garrafa porque elas são feitas de vidros transparentes. Explique se os raios solares atravessam ou não esses objetos, de acordo com cada situação apresentada abaixo. Então, primeiro mostra uma garrafa de vidro, ela é transparente, mas ela está cheinha de suco, né? Então, se ela está cheinha de suco, a luz solar não vai conseguir atravessá-la. Então, é isso que você vai escrever, tá? A de baixo, ela está vazia, ela está transparente. Então, se o sol estiver nascendo aqui e ela estiver deste lado, então, como ela é transparente, o sol vai conseguir passar por ela, né? Porque ela não tem nenhum líquido dentro. A segunda garrafinha. Agora, vamos lá. Letra A. A luz solar atinge a garrafa cheia de suco? Letra B. A luz solar atinge a garrafa vazia? Então, você vai responder aí com as suas respostas, se baseando no que a tia Rose acabou de falar para você nesta manhã. Agora, vamos lá para a página 70, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os raios solares e o aquecimento dos materiais, né? Que materiais são esses, tia Rose? Qualquer tipo de material que estiver exposto ao sol, os raios solares vão aquecê-los. A radiação solar absorvida por um objeto aquece esse objeto. Objetos de diferentes materiais são aquecidos de várias formas. Os vidros e os alumínios das janelas, a madeira de outras janelas, o concreto, o tijolo, o asfalto, são materiais diferentes e, por isso, não se aquece igualmente quando iluminado pelo sol, né? Tem aquele que se aquece mais e tem aquele que se aquece menos. Em comparação com o vidro da janela e o asfalto, o asfalto absorve mais calor quando está exposto ao sol. Por isso, é quase impossível andar descalço sobre o asfalto em um dia quente, né? Porque o sol bate ali e o asfalto ele absorve muito calor do sol. Agora é com você, lá na página 70, número 1, que diz assim: os aquecedores solares são equipamentos que ficam sobre os telhados de casas e edifícios. Eles são utilizados para que a radiação solar aqueça a água. A água que vai sendo aquecida circula em diversos canos antes de chegar, por exemplo, às torneiras, né? Os canos por onde a água circula são sempre de metal, porque isso é importante para o aquecimento da água. Então, vamos lá. Os canos de metal é um material que faz com que o aquecimento seja maior, né? Então, aqui tá falando assim, os canos onde a água circula são sempre de metal, porque isso é importante para o aquecimento da água. Então, quanto o metal, ele absorve mais o calor, né? Então, você pode escrever que o metal é um objeto que aquece com mais facilidade o calor do sol, né? O sol exposto. Você pode escrever isso aí. E lá na página 71, está assim, investigue. Para descobrir se o material de que é feito o objeto interfere no quanto ele se aquece, quando exposto ao sol, você e seus colegas vão fazer um experimento. Então, aí você vai fazer um experimento você aí na sua casa, tá? Você pode pegar uma chapa de madeira, uma chapa de metal,
tá? E você fazer esse experimento aí para você ver o aquecimento deles. Então, você vai colocar as duas chapas em um lugar ensolarado aí na sua casa, tá? De modo que eles recebam a luz do sol durante meia hora. Com cuidado, verifique quais das chapas se aquece mais. Complete a frase de modo que elas correspondam ao resultado. As duas chapas ficaram o quê? As duas chapas ficaram o quê? Mais quentes ou menos quentes? Aí você vai escrever aí. Quando exposto à luz do sol, a chapa de madeira ou de metal que aquece mais? E a chapa de madeira ou de metal que aquece mais do que a chapa de... Então, você vai dizer qual a chapa que aquece mais do que a outra, tá? Então, uma resposta vai ser metal e a outra madeira, tá? Porque a tia Rose leu tudo junto e embolou um pouquinho, mas deu para entender, né? Então, agora vamos lá, galerinha, para a página 73, que a gente continua falando sobre a radiação do sol. O sol é um recurso natural que a natureza nos oferece. Só que a tia Rose já falou para vocês que ele, se a gente tiver muita radiação, ele faz mal para a nossa pele. Ele pode dar câncer de pele, ele pode dar até queimadura de 1º grau e de 2º grau. A radiação solar e as cores dos objetos. Então, vamos lá? As cores, elas influenciam o aquecimento dos materiais pelos raios solares. Quando estão em contato direto com a luz solar, as cores são mais escuras e absorvem mais energia do sol do que as cores claras. Então, o que quer dizer? Se você estiver com uma roupa escura, igual a tia Rose está aqui, eu vou sentir mais calor, porque eu vou receber mais a radiação do sol. Se eu tiver com uma roupa clarinha, vai ficar mais fresquinho. Quando tá calor, a gente nem costuma botar roupa preta, já reparou isso? Por quê? Aqui já tá falando. Ela recebe mais a radiação do sol do que uma roupa clara. Então, agora é com você, galerinha. Aqui mostra uma criança de roupa branca e uma criança de roupa preta. Em um dia quente, quando o sol está alto no céu, a areia pode ficar tão quente que queima a sola dos pés. Mas se a cadeira de praia forem feitas de madeiras e pintadas de branco, consegue manter uma temperatura confortável. Por que isso acontece, hein? Ó, a tia Rose acabou de falar lá em cima que as cores mais escuras, elas recebem mais a radiação do sol. E as cores mais claras, a radiação do sol, ela passa e ela não recebe tanta cor, tanto aquecimento. Então, você vai explicar aí, tá? Se baseando nessa cadeira de praia aí. E a página 73, meus amores, que é a nossa última página de hoje, da nossa aulinha de ciência, que nós estamos falando um pouquinho sobre a radiação do sol. Nos aquecimentos solares, por que os canos que transportam a água recebem a radiação solar são pintados de preto? Por quê, galerinha? A cor preta, você aprendeu que ela absorve mais o calor do sol, né? E com isso, a água vai ficar mais aquecida, não é isso? Então, número 3, os dois carros do quadro abaixo ficaram estacionados sobre a luz do sol em um dia quente de verão. Então, eu tenho um carro branco e um carro preto. Se os dois carros receberam a luz solar durante 2 horas, qual deles ficou com o seu interior mais quente e o porquê? Então, você já aprendeu lá com a camisa das crianças. 4. Imagine que você irá realizar uma atividade física no parque em dia ensolarado. E no seu guarda-roupa você encontra uma camisa clara e uma camisa escura. Então, você vai desenhar no espaço abaixo a camiseta e pintar de uma cor e depois explicar o motivo dessa escolha. Então, você vai brincar num dia de sol. Você vai escolher uma camiseta clara ou escura e você vai desenhá-la lá embaixo e escrever por que você escolheu ela, tá bom? E hoje nós vamos dar uma paradinha por aqui, meus amores. Hoje nós aprendemos um pouquinho, lá aqui no capítulo 15, nós aprendemos um pouquinho sobre a radiação do sol. Nós já aprendemos que o sol é um recurso natural
que a natureza, que a luz solar é um recurso natural que a natureza nos oferece. E hoje nós falamos um pouquinho sobre a luz e o calor do sol nos ambientes ao qual nós pertencemos, ao qual nós frequentamos e no nosso dia a dia. Então hoje nós vamos dar uma paradinha por aqui no capítulo 15 e na próxima aulinha, Tia Rose dá continuidade. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês.